Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wesley Soares, professor de Conhecimentos Pedagógicos aqui do concurso virtual. Juntos nós vamos iniciar uma jornada estudando e nos aprofundando sobre o Plano Nacional de Educação. Como você sabe, a Lei de Diretrizes e Bases 9394 de 96, ela preveu a existência de um plano decenal, ou seja, um plano de educação, um plano nacional de educação que teria validade de 10 anos. E ela previa que no ano seguinte à promulgação da LDB, ou seja, em 97, haveria a organização desse plano. Então, era para que esse Plano Nacional de Educação existisse a partir de 97, mas o poder público demorou 97, 98, 99, ou seja, 4 anos para sancionar a lei do Plano Nacional de Educação. E esse PNE ficou, então, 10 anos em vigência. Chega em 2010, o primeiro Plano Nacional de Educação encerra o seu período, encerra a sua validade de 10 anos, tendo a urgência de um novo Plano Nacional de Educação. Com isso, então, a gente tem um PNE novo que fica sendo organizado, ele entra numa pasta de revisão em diferentes estados, e em que a sociedade civil, pesquisadores, professores universitários, estudantes, todos estão pensando esse Plano Nacional de Educação. Só que isso demora de 2010 a 2014 e esse PNE que vai cair na sua prova, em que demorou 4 anos para ser organizado, se constitui em metas e também estratégias de trabalho, estratégias para a educação. Nós temos 20 metas do Plano Nacional de Educação. Para cada meta que a gente vai ver hoje, para além da lei, a gente tem também as estratégias, ou seja, o como alcançar, o como encontrar os caminhos para que seja efetivado cada uma daquelas metas. O que você precisa para a sua prova é isso, é saber quais são as metas e quais são as estratégias dentro de cada uma das metas. É interessante para o seu estudo, e isso a gente vai fazer junto aqui, agrupar as metas em focos de interesse, em grupos de interesse. Então a gente vai trabalhar 4 grupos importantes, ou seja, as metas que têm afinidades. É interessante que o grupo 1 tem lá as suas metas, a gente vai observar que elas não estão em sequência, porque dentro das 20 metas do Plano Nacional de Educação, você não tem uma sequência, não tem um sentido único de organização. Por isso a gente tem que mesclar e agrupar os interesses, ok? Desejo a você, nesse período que a gente vai estar junto aqui estudando o Plano Nacional de Educação, bastante interesse e também sucesso nesse aprendizado. Vamos juntos, vamos lá. O Plano Nacional de Educação, gente, ele é um plano, ele é um planejamento a curto, médio e longo prazo. Ou seja, a gente tem no Plano Nacional de Educação uma série de estratégias que revelam o esforço contínuo e histórico das entidades e organizações da sociedade civil e entidades públicas em organizar melhor a educação nacional em seus sistemas de ensino. Nós sabemos que a educação escolar, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases, se divide em 2 níveis, a educação básica e o nível superior. Esses 2 níveis são o alvo do Plano Nacional de Educação. É preciso, então, a gente discutir essas 20 metas dentro de uma contextualização política e econômica mais ampla, percebendo quais são os desdobramentos lá da Conferência Nacional de Educação em 2010, do CONAE, dentro aí das políticas do Estado, ou seja, as políticas do PNE e seus desdobramentos nos estados e nos municípios, ok? A gente tem um PNE que foi elaborado, pessoal, com alguns compromissos. Esses compromissos, eles todos estão, ou prioritariamente, estão voltados a vencer, a anular, a zerar todo o analfabetismo nacional. Então a gente tem um alto índice, de acordo com o IDEB, de analfabetismo
real e também analfabetismo funcional. Por isso, então, as metas estão, na sua maioria, perseguindo cumprir, né, vencer essa questão do analfabetismo. Galera, é o seguinte, a gente vai dividir em alguns grupos. E o primeiro grupo trata-se de algumas metas, dentre elas a meta 1. Vamos ler? A meta 1 fala em universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para crianças de 4 e 5 anos de idade e ampliar a oferta da educação infantil em creches de forma a atender no mínimo 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência do PNE. O que significa que a meta 1 tem a ver com a Lei 11.274. Você tem que ficar ligado porque essa é uma lei muito importante, essa Lei 11.274, por se tratar da primeira lei ou da lei mais fundamental para a mudança do ensino fundamental de 8 para 9 anos, lá de 2006. Junto dela existiram outras leis, junto da 11.274, que vão alterar, né, ou vão incluir a educação infantil na educação básica. Por isso, então, a meta 1 fala em universalizar até 2016, já que o PNE de 2014, final do 14, ele foi votado. Então, até 2016, que era a grande meta, né, todo o PNE deveria ser cumprido quanto à inclusão das crianças de 4 a 5 anos. E aí, olha como é uma meta arrojada. Ela está falando em ampliar de no mínimo 50% o quantitativo de vagas. Isso é uma meta muito arrojada, né? E essa meta tem que ser cumprida, esse 50%, até o final da vigência do PNE, ou seja, ao final dos 10 anos de vigência do Plano Nacional de Educação. Vale ressaltar que essa inclusão das crianças na educação infantil, as crianças de 4 e 5 anos, no caso brasileiro, ela está muito atrasada, né? A gente pensa aí em vários países do mundo, vamos colocar a questão da França. A França fez isso há mais de 100 anos, né? A gente está aqui em relação a outros países e com o poder econômico que temos nas mãos, muito atrasado, tá? Vamos à meta 2, que faz parte desse primeiro grupo que eu dividi para te ajudar aí no seu estudo. A meta 2 fala em universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos de idade e garantir pelo menos 95% dos alunos para que eles concluam essa etapa na idade recomendada até o último ano da vigência do PNE. Vamos começar do final? Você vai ver dentro do Plano Nacional de Educação que o tempo todo aparece isso aqui, que a meta tem um prazo final, ou seja, até o último ano, esses percentuais devem ser alcançados. E é isso que geralmente a sua banca ela exige. Além disso, ela exige muito do que a lei está trazendo sobre tais percentuais. Quando a gente fala de universalizar a população de 6 a 14 quanto à inclusão no ensino fundamental, nós estamos tratando do direito público subjetivo à educação. Ou seja, se é um direito público subjetivo, se é do sujeito, não pode ser, então, alienado, não pode ser negado, não pode ser transferido esse direito à educação. 6 a 14, a gente está falando do ensino fundamental de 9 anos. Significa que esse aluno que não completou com 14 anos ainda o fundamental, ou seja, ele fez 15, vai para a educação de jovens e adultos. Quando a gente fala também do ensino médio, fez 18, vai para a educação de jovens e adultos. Por isso, a meta 2, ela está se referindo na idade própria, na idade adequada, esse aluno estudar dentro do ensino fundamental. Beleza? Vamos à meta 3. A meta 3 do PNE fala em universalizar até 2016. Eu já disse, o PNE, final do 14, ele foi votado. Então, você teve aí 1 ano e pouco, né, para que a meta 3 fosse concluída em parte, trazendo aí até 2016
o atendimento escolar a toda a população de 15 a 17 anos e elevar até o final do período da vigência a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85%. A meta 2 tratou do ensino fundamental e do acesso e permanência desses alunos no ensino fundamental dentro da idade própria. Qual é a idade, gente? O que cai? 6 a 14. E no ensino médio, 15 a 16 anos, porque está falando da idade adequada. O percentual aqui no ensino médio é 85%. Como você viu lá na meta 2, na meta anterior, qual era o percentual? O percentual era, na meta 2, 95%. Então, 95% é ensino fundamental. 85% a gente está falando do ensino médio, tá? Então, meta 2, 95% e aqui no ensino médio, 85%. Beleza. Aqui, gente, nós temos a meta 5. Poxa, professor, mas por que pulou a 4? Porque a meta 4, que trata da inclusão de pessoas com deficiência, está lá no outro agrupamento que a gente fez para ajudar, para cooperar aí com o seu estudo, tá? Você vai ver como que esses agrupamentos vão te ajudar na sua formação. Então a gente entra aqui agora na meta 5, que trata de alfabetizar todas as crianças no máximo até o 3º ano do fundamental. Olha só, que a sua prova pede é isso. Qual é o ano escolar que compõe o objetivo, a meta da meta 5 do PNE, né? Qual é o ano? Você já sabe, 3º ano do fundamental. Significa que essa criança, de acordo com o PNE, até o 3º ano já tem que estar alfabetizada. Tem que saber ler, tem que saber escrever. Avançando, a gente tem então a meta 6. A meta 6, ela fala em oferecer em tempo integral e no mínimo 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos na educação básica. Está falando de tempo integral. Gente, olha só, a gente vai perceber que o Plano Nacional de Educação está cumprindo um artigo da LDB que previu, desde 96, que o ensino fundamental e depois toda a educação básica seria em tempo integral. Vale lembrar que quando a LDB pensou, ela organizou essa meta lá atrás, em 96, a educação infantil e o ensino médio não faziam parte da educação básica. Agora fazem, né? Desde 2013 para cá, a gente tem a inclusão da educação infantil e do ensino médio como parte da educação básica. Em 2013 isso foi sancionado, 2015 foi o prazo final para as adequações dos municípios. Então, na prática, de 2015 para cá, os municípios não tiveram para onde correr, tiveram que incluir, de fato, a educação infantil e o ensino médio. Aqui a meta 6 está falando em oferecer em tempo integral no mínimo 50% das escolas públicas. Então, 50%, metade das escolas públicas brasileiras precisam atender a esse tempo integral de escolarização, tá? Quando a gente fala em tempo integral, a gente está falando de 4 horas no mínimo de efetivo trabalho escolar que está sendo estendida aqui. Ou seja, no mínimo, cada escola tem que ter 4 horas de efetivo trabalho, né? E esse tempo integral alcança o contraturno. A gente vai agora para a meta 7. A meta 7 fala em fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com a melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias do IDEB. Olha, isso cai muito, tá? A banca vai perguntar, olha, vamos melhorar a qualidade da educação básica e alcançar tal e tal nota no IDEB, média no IDEB. Falando um pouco sobre qualidade na educação básica, qual é o nível, qual é a meta, qual é o objetivo da qualidade nacional de educação? Qual é? A LDB responde, o PNE também. A LDB diz que a qualidade da educação nacional é padrão mínimo. É isso mesmo, tá lá, padrão mínimo de qualidade.
você vai ver mínimo de insumos necessários à qualidade do ensino, né, para esses alunos. É o padrão, por isso que não vai para frente, porque é padrão mínimo, galera. Mas aqui a meta 7 está falando, olha, vamos melhorar o fluxo escolar, a qualidade, alcançando isso aqui, olha, 6, média 6 nos anos iniciais lá, de acordo com o IDEB, nos anos finais do fundamental, 5,5 e no ensino médio, a média do IDEB tem que ser 5,2. Então, para sua prova é média 6 nos anos iniciais do fundamental, nos anos finais, do 6º ao 9º ano, 5,5 e ensino médio 5,2. Precisa gravar isso porque isso geralmente é exigido. 6, 5,5, 5,2. A gente pula agora a meta 8 e vai para 9, que tem a ver com o grupo, tem a ver com esse arranjo que eu fiz. A meta 9 fala em elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93%, olha, até 2015. Então, todo esse público com mais de 15 anos, a meta era alcançar para 93%. Por quê? Por que isso? Por que a meta 9 existe? Existe porque há um alto índice de alunos que não conseguem encerrar o ensino médio dentro da relação série e ano escolar, série e idade, né, de modo adequado, né? Então, por conta disso, né, esses alunos que com 15 anos estão sendo destinados à educação de jovens e adultos, a gente está falando desse alto índice de analfabetismo. Então, a gente precisa vencer esse público todo de 15 alunos com mais de 93,5% até 2015. E até o final da vigência, erradicar o analfabetismo absoluto em 50% e reduzir a taxa de analfabetismo funcional. A gente está tratando aqui, pessoal, de analfabetismo absoluto, ou seja, aqueles que não sabem ler e escrever, aqueles que não acessam a escola, aqueles que não têm um mínimo de conhecimento escolar. Por isso, então, a meta é muito arrojada, essa meta 9. A meta 10, ela fala de oferecer no mínimo 25% das matrículas da educação de jovens e adultos nos ensinos fundamental e médio de forma integrada à educação profissional. A gente está vendo que a meta 10 está forçando um pouco para que esse atendimento da educação de jovens e adultos seja na rede pública de ensino e, claro, aliado à educação profissional, porque quem está predominantemente na educação de jovens e adultos é aquele aluno que não pôde, no tempo certo de escolarização, alcançar os seus objetivos. Então, por conta disso, muitos desses alunos tiveram que acessar o mundo do trabalho e precisam do apoio do poder público para vincular o mundo do trabalho à educação. A meta 11, ela é muito puxada e é interessante, porque fala em triplicar as matrículas da educação profissional técnica e de nível médio. Triplicar, hein? Olha aí, triplicar. Assegurando a qualidade da oferta de pelo menos 50% da expansão no segmento público. A meta é voltar àquele caminho inicial de privatização da formação técnica e tecnológica. A gente, historicamente, observa que quem está oferecendo essa formação técnica é a iniciativa privada. Por isso a meta está falando em 50% dessa formação aqui na escola pública e não nas instituições privadas. Quando fala em triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, realmente há uma demanda social muito forte por essa escolarização e certificação técnica desses alunos. Agora a gente avança, fizemos até agora um primeiro grupo, né, um primeiro grupo de estudos, e a gente vai avançar para um segundo grupo que fala da valorização da diversidade humana. É interessante que esse primeiro grupo, ele já tratou das metas relacionadas à escolarização.
a escola em si. Já nessa próxima parte, a gente vai falar da valorização da diversidade por conta do número extenso e expressivo de atos de violência, de preconceito, de barbárie, de exclusão social, de marginalização. Então aí a gente vai tratar disso agora nesse próximo grupo. A gente está falando aí agora da meta 4. Pessoal, a meta 4 ela é muito importante, porque o Brasil, em termos de lei, não apenas de acessibilidade, mas também de inclusão, ele se desponta porque o Brasil é signatário de várias leis internacionais que tratam da inclusão da pessoa com deficiência. Por exemplo, o Brasil é signatário da Declaração de Salamanca, da Declaração de Salamanca de 94, da Declaração de Jomtien, na Tailândia, de 2001, e outras declarações internacionais, outros documentos internacionais, como da Unesco, do Banco Mundial, que favorecem essa questão da inclusão. Então, a meta 4 fala em universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência. Por que 4 a 17 anos? A gente está tratando aqui da população em idade escolar. 4, porque a gente está se referindo à educação infantil, 4 e 5 anos. E 17 até o final do ensino médio. Transtornos globais, pessoa com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. O que é isso, atendimento educacional especializado? É que, para universalizar o acesso à educação, garantindo a permanência de acordo com a LDB, para garantir isso, para universalizar, é preciso o atendimento educacional especializado. Esse atendimento educacional especializado, aqui na meta 4, tem a ver com a lei, estude aí depois, 7.611, depois você pega essa lei para compreender um pouco mais. A lei 7.611, ela é importante porque ela vai nos trazer os diferentes aspectos em que a inclusão ela alcança, né? E também as demandas materiais objetivas para que realmente funcione esse atendimento educacional especializado ali na sala de recursos multifuncionais. Logo, esse atendimento educacional especializado da Lei 7.611 se materializa, né, prioritariamente de acordo com essa lei, lá na sala de recursos multifuncionais, em que tem a imprensa braille, tem sistema DOSVox para os cegos, lupa ampliada, material adaptado em relevo para as pessoas de baixa visão ou com cegueira, também ensino de língua brasileira de sinais, professores que vão ajudar as pessoas cegas quanto à mobilidade e uma série de outros recursos para que essa meta 4 de fato seja efetivada de 4 a 17 anos, ok? Vamos agora à meta 8. A meta 8, ela trata de elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos e de modo a alcançar no mínimo 12 anos de estudo no último ano de vigência deste plano, para todas as populações do campo, da região de menor escolaridade no Brasil, das regiões, né? Dos 25% dos mais pobres e igualar a escolaridade média dos negros e não negros declarados de acordo com o IBGE. Olha, a meta 8 ela é muito interessante e abrangente, porque ela fala de um monte de coisas, né, dentro com a mesma finalidade. Ela está trazendo um dado importante, olha para você ver, elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos. Poxa, mas professor, o foco e a idade de alcance da escolarização básica não é de 4 a 17? Por que aqui está falando aumentar essa escolaridade média de 18 a 29 anos? Por que isso? Porque, como o segundo grupo que a gente está trabalhando agora fala de diversidade e inclusão, a meta 8 ela está tratando daqueles alunos que não terminaram o ensino médio com 18 anos e foram possivelmente para a educação de jovens e adultos
E de acordo com o IBGE, o que está mostrando? Que de 18 a 29 anos, o IBGE mostra que a média de escolaridade está abaixo dos 12 anos, está lá na casa dos 6, 7 anos de escolaridade. Então, é um índice muito baixo, né, de acesso à educação, que revela que a educação pública brasileira não é inclusiva. Porque em pleno século XXI, a gente tem aí uma série de recursos materiais, livros, né, tecnologias, e ainda você tem aí um alto índice de analfabetismo, um alto índice de analfabetismo também funcional e baixo acesso a essa escolaridade. Então, aumentar para 12 anos é para que essa população, mesmo que não haja um alcance, ou seja, um término de toda a educação básica, mas que aumente a quantidade de anos que esse aluno passa dentro da escola. Muito bem, a gente encerrou o segundo bloco, que trata da diversidade. Nós vamos avançar agora para um terceiro bloco, que fala das metas, que trata aí da valorização dos profissionais da educação, e são metas consideradas estratégicas para as anteriores, porque se você tem os professores valorizados em termos de plano de carreira e salários, né, e tantas outras garantias, tudo vai bem, né? Então, a gente vai agora para esse terceiro bloco. Vamos à meta 15, vamos comigo. Meta 15 fala em garantir em regime de colaboração entre União, Estados e Distrito Federal no prazo e municípios, Vou ler de novo. Garantir em regime de colaboração entre União, Estados, Distrito Federal e municípios no prazo de 1 ano de vigência deste PNE, a Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação, que trata os incisos 1, 2, 3 lá do artigo 61 da LDB, assegurado que todos os professores e professoras da educação básica possuam formação específica em nível superior obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. Olha, vou explicar com mais detalhes, porque se você não compreende o que aconteceu no decorrer da história desde a promulgação da LDB, você não vai avançar no entendimento da meta 15. Então vamos lá comigo. As metas, os incisos 1, 2 e 3 do artigo 61, eles estão exigindo que durante um determinado prazo, os professores que anteriormente tinham apenas a formação normal, ou seja, em ensino médio, tivessem, para atuarem na educação básica, o curso de graduação. E aí, de 96 em diante, muitos profissionais de educação começaram a buscar cursos superiores, o normal superior, e foi uma corrida muito grande. Porque muitos ficaram com receio de perder a possibilidade de serem professores públicos e de trabalharem no serviço público. E aí toda essa busca começou a acontecer até que o poder público disse, olha, não vai ser mais nós não seremos tão rígidos, não vai ser preciso toda essa correria de vocês. Então, a grande parte daqueles professores que de 96 para cá ingressaram no serviço no ensino superior, muitos abandonaram, já que o poder público diz não vai ser mais preciso. Mas, diante disso, a meta 15 está falando em que em 1 ano de vigência do PNE, ou seja, a partir de 2015, a política nacional seria para que houvesse uma formação mais densa desses profissionais. Todos, claro, buscando uma formação específica de nível superior. Aqui está falando obtida em curso de licenciatura na área que o professor atua. Então, há uma retomada na meta 15 daquilo que a LDB disse lá atrás. Parece que volta esse objetivo, não mais como no passado, que foi em tom de exigência, mas agora em tom de uma garantia e investimento do poder público para que os professores tenham todos, né, essa formação em nível superior.